E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do professor Renatão. Hoje vamos dar continuidade aí ao nosso curso de resolução de questões para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Hoje vou abordar aqui questões a respeito do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina. Questões fazem parte do nosso curso de resolução de questões com 200 questões específicas da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. São 200 questões, essas questões estão divididas entre as provas anteriores da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, bancas da Incab. Renatão, eu nunca vi essa banca Incab. Quem é a Incab? A Incab nada mais é do que a parceira da Funcab. Como eu já falei no outro vídeo, para resumir, são os mesmos examinadores que vão fazer a prova da Incab e Funcab, é a mesma coisa, beleza? E nesse curso a gente colocou várias questões da Incab e Funcab para completar aí a sua preparação. Então, você pode clicar no link logo abaixo desse vídeo, você pode adquirir o curso e se preparar com o melhor material. Também temos a apostila com 700 questões comentadas, 700 questões impressas que vão chegar aí na sua casa. Você pode clicar no outro link ali que está logo abaixo desse vídeo também. A apostila chega na sua casa pelo correio, bonitinho, para você estudar onde você quiser. E o curso de resolução de questões também potencializa muito a sua preparação. São questões diferentes, algumas questões foram abordadas na apostila e no curso, mas no curso é uma atenção mais especial, a gente aprofunda um pouco mais a questão, mas a apostila também está top, com várias dicas de estudo, várias dicas de artigos importantes, beleza? Então, vamos começar aí a nossa resolução de questões. Eu vou colocar a questão aí na tela para você. Essa questão é do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. De acordo com o que está expresso no Estatuto, na Lei 6.218 de 83, assinale a alternativa correta. Item A. Eu vou ler todas as questões, depois vou voltar e vou apontar os erros para vocês, ok? A Polícia Militar é privativa do pessoal da ativa, tem início com o ingresso da Polícia Militar, não obedecendo à sequência dos graus hierárquicos. B. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa do brasileiro nato. C. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis por esse estatuto, sem outras legislações aplicáveis. D. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro naturalizado ou nato. Você pode dar o pause aí enquanto a questão está na tela, tente resolver a questão, depois assista aí onde a gente aponta os erros para você, beleza? Então, pessoal, o importante é você se atentar ao caput da questão, ao enunciado da questão, que ele está pedindo o item correto, beleza? Então, temos aqui várias alternativas erradas e uma que está correta. O item A diz que a carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa, tem início com o ingresso da Polícia Militar, não obedecendo à sequência dos graus hierárquicos. O erro ali do item A está na palavra não, tá? Muito comum das bancas de concurso público, também da Funcab e Incab, é colocar um não, tirar um exceto, colocar um exceto, um prefixo incorreto, ilegal. Principalmente nessa parte do estatuto, isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Então o item ali está errado porque foi acrescentado o não. E esse não está expresso na lei. Item B. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. Certíssimo. Pegadinha que acontece aqui é nato e naturalizado. Geralmente, para vários cargos públicos, podem sim ser brasileiros natos ou naturalizados. Porém, para oficial da Polícia Militar, não pode. Item C. O erro do item C está na palavra sem, tá? A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis por esse estatuto, sem outras legislações aplicáveis. Não, quer dizer, é só o que está no estatuto, não pode vir uma outra lei e regular a função do policial militar. O erro está na palavra sem, ela acrescentou a palavra sem, beleza? E o item D também é aquela famosa pegadinha que a gente comentou do item B.
que diz que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro naturalizado ou nato. Errado, ela é privativa de brasileiro nato, beleza? Gabarito dessa questão, gabarito B. Vamos aí para uma próxima questão na tela para você. É uma questão do curso de formação do soldado do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, da banca IESE. Assinale a alternativa correta. Mais uma vez o item está pedindo correto. Eu vou ler para você e depois a gente volta e aponta os erros, ok? Item A. A carreira de policial militar é caracterizada por atividade sazonal e inteiramente devoltada às finalidades da Polícia Militar ou Civil, denominada atividade policial. Item B. Os integrantes das polícias militares do Estado de Santa Catarina, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Item C. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que se encontram na situação de inatividade são pertencentes à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, não estando em hipótese alguma sujeitos às prestações de serviços na ativa. Item D. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro naturalizado ou de estrangeiro residente ininterruptamente no Brasil por mais de 5 anos. Ok? Bom, o item A diz que a carreira de policial militar é caracterizada por atividade sazonal e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar ou Civil. Você já viu Polícia Militar ou Civil juntas, tá? Até, entre aspas, aqui eu vou falar baixinho, até existe uma briga entre as duas aí, elas não se gostam muito, tá? Mas é o seguinte, Polícia Militar, o Civil está fora, não é nessa lei, ok? A Polícia Civil tem o seu estatuto próprio, não é o estatuto da Polícia Militar, beleza? Então, item errado. O item B é o nosso gabarito, está correto. O item C, o erro está em hipótese alguma. Palavras genéricas, palavras que abrangem muita coisa, em hipótese nenhuma, somente, exclusivamente. Nessas palavras você sempre precisa tomar cuidado, ok? No nosso curso Power Aprovação a gente ensina tudo isso para você, como você não cair nessas pegadinhas. O item C também está errado e o item D, aquela famosa pegadinha do cargo de oficial, pode ser brasileiro naturalizado, pode ser estrangeiro, não. É uma previsão do artigo 6º, que diz que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. Isso aqui, a gente vai falar muito disso aqui porque é muito cobrado, ok? Se você leu rapidamente esse estatuto ou você foi arriscar sorte, não, na verdade, se você foi arriscar sorte, nem vá, tá? Porque hoje os concursos públicos estão profissionalizados. Então nem vai. Quem adquire o nosso curso, a gente mostra pegadinha para o bisonhão não cair. Então só cai se quiser, tá? Estou falando, isso aqui vai estar na prova, isso aqui vai ter 2, 3 questões, depende aí do bom humor dos avaliadores, beleza? Então, gabarito dessa questão, gabarito B. Vamos para a próxima questão. Essa questão é de 2011, da banca IESE, também do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, que também é a mesma lei dos policiais militares, beleza? Pô, Renato, tá falando de bombeiro, eu quero estudar para o concurso de polícia. É porque é a mesma lei, né, bisonhão? Senão eu não ia estar falando aqui para você, beleza? Assinale a alternativa correta, mais uma vez está pedindo o termo correto. Item A. A hierarquia policial e a ordenação da autoridade em níveis semelhantes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro de um mesmo posto de graduação se faz pela antiguidade. B. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública. C. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa e inativa, tem início com o ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos com relação aos da ativa. D. A carreira de policial militar é caracterizada pela atividade contínua e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade de ordem pública. Beleza? Dá o pause aí e resolve essa questão. Então, voltamos lá para a resolução dessa questão.
o gabarito aí é o item B e vamos ver por que o item está errado. O item A vem dizendo ali que em níveis semelhantes, tá? Está errado. O artigo 14, parágrafo 1º diz que a hierarquia policial é a ordenação à autoridade em níveis diferentes. Isso também é uma pegadinha bem recorrente, ok? Então o item A está errado por causa disso. Não é níveis semelhantes, e sim são níveis diferentes. O item B é o nosso gabarito. O item C diz que a carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa e inativa. Errado. O inativa está tornando o item errado. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa, tá? O inativo, ele não está mais na carreira, ele está inativo, ele não vai mais ascender em algum cargo, ele já está inativo, ele já cumpriu com o seu dever com a sociedade, ok? Então o item C também está errado. E o item D, o erro está lá no finalzinho que diz assim, ó, devotadas as finalidades da Polícia Militar, denominada atividade de ordem pública. Está errado, é denominada atividade policial militar. Então o item do erro D foi esse finalzinho aí. Gabarito da questão, gabarito B. Vamos para uma próxima questão. Curso de formação do soldado, essa sim uma questão da Polícia Militar do ano de 2015, que trata do artigo 14. Colocando a questão aí na tela. O artigo 14 do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, Lei 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, apresenta dois importantes princípios institucionais, a hierarquia e a disciplina. A respeito desses princípios, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção nesse caput. Questão incorreta, assunto importantíssimo do Estatuto, a hierarquia e a disciplina. É muito trocada essa parte, beleza? Vou ler as alternativas aí para você. O item A. Quanto à ordenação da hierarquia, essa se faz sempre nos postos e graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Item B. A disciplina e o respeito e a hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais militares da ativa, da reserva e reformados, exceto quando os policiais militares estiverem em meio civil. Item C. A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. Item D. Disciplina é rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. E a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Essa questão aí, ela está pedindo a incorreta e trata de um assunto, como eu já falei, importantíssimo, a hierarquia e a disciplina. Então, o gabarito aqui, a questão que está incorreta, que está errada, é o item B. E o erro da questão traz a palavra exceto, lá no finalzinho do item B. Diz que a hierarquia, exceto quando os policiais militares estiverem em meio civil. Então, quando eles estiverem em meio civil, quando eles estiverem de folga, eles não precisam ter disciplina, não precisam ter respeito. Essa aqui não precisava nem você ler o estatuto para resolver. Talvez você ficaria em dúvida se os conceitos das outras alternativas são realmente aquelas definições que estão ali. Mas o item B tem um erro bem grave ali, beleza? Então, gabarito dessa questão, gabarito B. É uma questão da banca IOBV, também de 2015, também do curso de formação de soldados. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, Lei 6.218 de 83, constituem a base da Polícia Militar. O comando e a subordinação, B, a autoridade e o respeito, C, a antiguidade e o merecimento, D, a hierarquia e a disciplina. Cara, tranquilo aqui, artigo 14, importantíssimo. Você tem que sonhar, você tem que mastigar, você tem que colar no teto do seu quarto assim, o artigo 14, tá?
A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Isso é importantíssimo. Vai ter esse artigo 14 na prova, cara. Vai estar lá, ok? Então, fechamos aqui mais uma questão. Essa questão gabarito D, a hierarquia e a disciplina constitui a base institucional da Polícia Militar. Continuando agora nosso curso de resolução de questões, temos aqui uma questão de 2014 do curso de formação do Corpo de Bombeiros. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar e tem conceitos expressos no artigo 14 do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, Lei 6.218. A respeito desses princípios, assinale a alternativa correta. Item 1. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Item 2. A hierarquia policial militar é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. Item 3. A ordenação de autoridade se faz por postos ou graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. Item 4. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Item 5. A disciplina, o respeito e a hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais militares na ativa, da reserva e reformados. Então, preste atenção lá no CAPT, eu sempre recomendo que você volte ao CAPT da questão, está pedindo os itens corretos, então você precisa procurar os itens que estão corretos. Agora você pode fazer uma pausa e analisar quais são os itens que estão corretos. Beleza? Voltando então, essa questão aqui traz como gabarito o item E, todos os itens estão corretos, todos os itens ali foi copia e cola da lei 6.218. Então, gabarito dessa questão, gabarito E. Questão de 2016 do curso de formação dos soldados. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar, assinale a alternativa correta. Está pedindo mais uma vez a alternativa correta. Item A. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis semelhantes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro do mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado do espírito de acatamento à sequência de autoridade. B. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento parcial das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento hierárquico e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. C. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma carreira e têm finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo de respeito mútuo. D. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais militares da ativa e inativo, exceto pelos reformados. Bom, o erro do item A está em níveis semelhantes, como eu já falei em outras questões, são níveis diferentes, não semelhantes. Essa pegadinha é bem comum. O erro do item B é o acatamento parcial, quer dizer que você vai acatar só metade das leis? Não, né? Você tem que ter um acatamento integral, você tem que obedecer integralmente às leis. O gabarito C é o nosso gabarito correto, o item C é o gabarito. E o item D, o erro está na palavra exceto. Exceto aos reformados? Não. Inclui também os reformados, ok? Então, o gabarito dessa questão é o gabarito C. Vamos aí para uma próxima questão. Curso de formação dos soldados de 2016, do Corpo de Bombeiros, também pede o Estatuto da Polícia Militar, artigo 14. O artigo 14 do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina traz que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. De acordo com esse dispositivo legal, faça a análise das afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Também mais uma questão aí com vários itens para você analisar o item correto.
Item 1. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. 2. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. 3. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. 4. Disciplina é a subordinação da autoridade em diferentes níveis dentro de uma estrutura da Polícia Militar. 5. A disciplina é o respeito à hierarquia deve ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais militares na ativa, da reserva ou reformados. Beleza? Voltando aí para a resolução, então, gabarito dessa questão é o item E, que diz que está correta a alternativa 1 e a alternativa 2. Vamos ver o erro da alternativa 3, 4 e 5. O erro da alternativa 3 diz que a hierarquia e traz um texto. Não, esse é o conceito de disciplina, não é o conceito de hierarquia. Então você troca a palavra disciplina por hierarquia e aí você pode continuar a leitura do texto que vai estar corretíssimo, ok? O item 4 trouxe a palavra disciplina, porém com uma outra definição, e não é o que consta no parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º diz que a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis e regulamentos. O item 5 também veio com o conceito de disciplina, porém está errado. O parágrafo 2º diz que a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis e regulamentos. Não é o que veio no item 5 aí, ok? Então, gabarito da nossa questão, gabarito E, apenas o item 1 e o item 2 estão certos. Vamos aí então para a próxima questão, vou colocando ela aí na tela para você. De acordo com a Lei Estadual 6.283, é correto afirmar, exceto, muito cuidado com exceto, circula esse exceto aí, beleza? A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. B. A disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias entre os policiais militares da ativa, ressalvados da reserva e reformados. C. A Polícia Militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da mesma estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro do mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. D. Disciplina é rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos de cada um dos componentes desse organismo. E, em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da inatividade tem precedência sobre os da ativa. O nosso comando da questão está pedindo a alternativa incorreta, porque ela traz é correto afirmar, exceto. Eu já pedi para você circular esse exceto aí, fazer um negócio bem chamativo, porque senão você vai ler o item A e vai marcar como o item A está certo. Na verdade, o item A está certo, assim como o B, como o C e como o D. Só porque a questão está pedindo o item incorreto. E o item incorreto é o item C. E a pegadinha está lá, ó. Inatividade. Não, parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa, têm precedência sobre os da inatividade, ok? Então, os da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Gabarito dessa questão, gabarito E, a alternativa está pedindo a incorreta. Vamos aí para a próxima questão. A questão de 2010 da banca IES do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pede para você assinalar a alternativa correta. Item A. A precedência entre os policiais militares na ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pelo merecimento, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. B.
A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade. C. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos por todas as circunstâncias entre os policiais militares, exceto da reserva e reformados. D. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares de categorias distintas e têm finalidade de desenvolver o espírito de liderança e ambiente de estima e confiança. O comando da questão, eu sempre volto lá e recomendo que você sempre volte após a leitura, está pedindo o item correto, tá? O item A, o erro, está na palavra merecimento, ok? É assegurada pelo merecimento? Não, é assegurada pela antiguidade, artigo 17. O item B está correto, que é o nosso gabarito. O erro do item C está na palavra disciplina, misturou mais uma vez os conceitos, ok? A definição de disciplina está lá no artigo 14, parágrafo 2º. Diz que a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar. Não é o que está escrito ali. O item D trouxe o conceito até correto, que diz que círculos hierárquicos são o âmbito de conveniência entre os policiais militares de categoria distintas, não, são da mesma categoria. Está ali o nosso erro. Então, o gabarito da nossa questão é o gabarito item B, ok? Essa questão é mais uma questão que misturou os conceitos, ok? A hierarquia, ela misturou outras questões que a gente já viu, misturou disciplina. Então, muito cuidado, pegadinhas, tá? Mesma categoria, botou categorias diferentes. São assim que as questões do Estatuto vão ser abordadas na prova da Polícia Militar de Santa Catarina. E a nossa última questão desse bloco de questões é uma questão também da banca IESE do concurso de 2011, concurso de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. De acordo com o cargo e função policial militar, assinale a alternativa correta. Item 1. Cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. 2. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições e deveres, responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular e subalternos. 3. As obrigações inerentes ao cargo de policial militar devem ser compatíveis com o correspondente ao grau hierárquico e definidas em legislação e regulamento, pecuniárias. 4. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa da autoridade competente. Agora a questão pede para você analisar os itens. O item A diz que 1, 2 e 3 estão corretas. O item B, apenas 2 e 3 estão corretas. O item C, 1, 3 e 4 estão corretas. E o item D, 2 e 4 estão corretas. Resolvendo a questão aqui, voltamos para ver onde estão os nossos erros, ok? Gabarito da questão é o gabarito C. O gabarito C diz que a alternativa 1, a alternativa 3 e a alternativa 4 estão corretas. Então, nós vamos voltar lá na questão 2 para ver onde que está o erro. O item 2 está errado porque o início do item 2 diz que cada cargo de policial militar corresponde a um conjunto de atribuições. Então, quer dizer que cada policial militar vai ter um conjunto? Não. Por exemplo, todos os soldados que vão entrar nesse próximo concurso, eles vão ter as mesmas atribuições e as mesmas funções. Então, não é cada cargo de cada um. Por exemplo, cada cargo está dizendo que é cada um, tá? Um policial militar tem um cargo, vai ter uma atribuição. Outro policial militar vai ter outro cargo, vai ter outra função, outra atribuição. Não. Então, o erro aqui, questão contestável, tá? Mas é uma questão de prova que eu trouxe aqui para você. Gabarito dessa questão, gabarito C, diz que o item 1, e o item 3 e o item 4 estão corretos. Não tem todas as alternativas aqui. Se você tivesse dúvida, você poderia, de repente, considerar essa questão certa, porque eu considero que é uma questão ambígua, mas como não tem todas as alternativas, ela induz você
a esse erro aqui. Se você pensar cada cargo, a cada um ter uma atribuição, não, vai tornar o item errado, beleza? Então, fechamos aqui mais um encontro, resolvemos essas 10 questões aí para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros. Eu sou a professora Jaqueline Fogaça, trabalho com língua portuguesa, também sou concursada, sou professora na Rede Estadual de Educação. Hoje eu trouxe para vocês a resolução das questões da banca da FUNCAB, certo? A gente vai conversar sobre essas questões, tá? Eu vou ensinar ali os macetes, onde é que tá as pegadinhas, né? Por que a alternativa certa é a B ou é a C, vamos supor assim. E vou mostrar para vocês, assim, por que algumas características do texto que nos trazem para resolver questões, elas nos assustam. Tá joia, galera? Vamos lá? Vamos estudar, então? Interessante, então, gente, que o texto escolhido para essas 10 questões da FUNCAB é o Espelho, né, de Machado de Assis, e o trecho que foi selecionado foi justamente esse. O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. 4 ou 5 cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no alto de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4. Os que falavam, mas, além deles, havia na sala um 5º personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziam do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobino alguma opinião, uma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode-se dar a de sentimento e, como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há 2. 2? Nada menos do que 2. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a polca, a voltar-se, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor e etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja,
Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-la equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu outro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Machado de Assis, obra completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, volume 2. Gente, na verdade, tudo isso aqui para dizer, né, que numa casa no Morro de Santa Teresa, numa sala pequena, que era iluminada pela luz de velas, 4 ou 5 amigos falavam a respeito do assunto a alma humana. Se ela existia, se não existia, como é que funcionava, o que que era. É disso que trata um texto de 4 parágrafos bem grandes. Na primeira questão, tá, que é FUNCAB ANS 2016, a pergunta é, a primeira questão, em situação hipotética, ou seja, uma situação, uma hipótese, né? Você está imaginando. Em uma situação hipotética, se Machado de Assis, que é o autor do texto, resolvesse escrever uma redação oficial em vez de um conto, o texto deveria, letra A, apresentar-se extenso e coeso, letra B, usar o padrão coloquial da língua, letra C, manter a impessoalidade e a formalidade, letra D, ser marcado pelas subjetividades, ou letra E, dar preferência a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. Bom, essa aqui, dentre todas as 10 questões, é uma das mais simples. Essa é a letra C, manter a impessoalidade e a formalidade. Por que isso? Porque foi elaborada uma situação hipotética, e nessa situação hipotética, Machado de Assis vai escrever uma redação oficial. É por isso que na letra A, o texto não pode ser extenso, ele teria que ser conciso, ele tem que ser reduzido. Letra B, usar o padrão coloquial da língua. Coloquial é o do dia a dia, então não, é o padrão culto, tá, da língua. Por isso não é a letra B. A letra D, ser marcado pelas subjetividades. Subjetivo é aquilo que é o estilo do texto do Machado de Assis, que não é o objetivo. Mas numa redação oficial a gente precisa de objetividade, então é justamente o contrário. Ser marcado pelas objetividades. Se assim tivesse colocado aqui seria a letra D, mas então como tá subjetividades, tá errado. Letra E, dar preferência a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. Bom, essa aqui tá dada de que não é, né? Porque, pensa bem, uma redação oficial, gíria e jargão, não dá, né? Não dá para ser. Então, na primeira questão, a resposta certa é a letra C. Gente, questão número 2 da FUNCAB diz assim: uma nova pontuação de trechos ou alteração ortográfica retiradas do texto foi ou foram feitas de forma correta, sem inadequações gramaticais e sem alterar o sentido em. Aí temos 5 trechinhos do texto, tá, em que foi alterado essa questão de ortografia, vírgula e tantas outras coisinhas. Ele quer saber aonde que isso foi feito e que não ficou errado, que apesar das alterações ainda está dentro da norma culta da língua portuguesa. Então, eu vou dizer para vocês, a letra C é a letra correta, é a alternativa certa, tá? Diz, a casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz se fundia misteriosamente com o luar que vinha de fora. Embora tenha havido algumas trocas ali, né, e mudaram as vírgulas de lugar, ainda dá para compreender perfeitamente onde ficava a casa na qual conversavam os personagens do texto de Machado de Assis. Tá? Mas aí agora a pergunta que nunca quero calar, e as outras? Por que não é a letra A, por exemplo? A letra A diz, este homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e ao que parece astuto e cáustico.
Observem o uso do não ali. O não da forma que está colocado ali, separado por vírgulas, não deixa claro se o homem ele não era inteligente ou se ele não era sem instrução. E o texto de Machado de Assis deixa claro que ele não era sem instrução, que era alguém letrado, que era alguém culto, né? E é bem o que diz a nossa questão, que a nova pontuação não gerasse alterações ortográficas e nem gramaticais e sem alterar o sentido. Em qual das alternativas? A letra A foi alterado o sentido, então não é a letra A. A letra B, 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transparência sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. Ali a vírgula que está entre cavalheiros e debatiam está separando o sujeito do verbo, não se usa. O sujeito a gente não pode separar nem do predicado nas orações e nem mesmo do verbo, né? Então, por esse motivo não é a letra B. A letra D, nunca mais verei a meu outro, diz ele a Tubal, é um punhal que me enterras no coração. Não, também não se separa verbo do complemento. Então, ali o verbo ver, no caso ficou verei, ao meu outro, aquela vírgula que foi colocada ali não pode existir, porque ela está separando o verbo do complemento. E na letra E, cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão, tornou-se difícil e não impossível pela multiplicidade das questões que se deduziam no tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Ali faltaria uma vírgula no um pouco, deixando talvez sozinho, né? Um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Percebam que da forma que está colocado aqui na letra E, o um pouco talvez fica até confuso de compreender, é porque falta ali uma vírgula. Então, gente, na número 2, letra C, porque é a única que mantém não só a norma culta da língua portuguesa, né, na nova redação dela, como também ela não altera nada no sentido. Questão número 3, então, da FUNCAB, diz: o subtítulo Esboço de uma nova teoria da alma humana, que é o subtítulo aí do texto. A afirmação do narrador no primeiro parágrafo de que os personagens debatiam questões de alta transcendência e eram investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo, colocam diante do leitor qual das 5 alternativas? É a letra C. Porque a letra C diz assim, ó, universalidade da temática do conto. Não abordará as mazelas de uma cidade ou classe social, mas sim a questão posta pela seguinte pergunta: o que é o homem? Porque no texto de Machado de Assis, trata da seguinte questão: 4 ou 5 amigos numa casa, que ele descreve como pequena e iluminada por velas, estão falando da alma humana, da existência da alma humana, do comportamento da alma humana, e esses 4 ou 5 personagens, eles debatem a temática. Então, assim, dessas 5 alternativas que estão aqui, a única que realmente deixa claro que tá falando não da, olha só, veja bem, não das mazelas de uma cidade ou de uma classe social, porque a alma humana é um assunto universal, né? Todo ser humano tem ou não tem, ou é de uma forma ou é de outra, né? Então, ele deixa claro ali que não é um assunto relativo a uma cidade ou uma classe social, mas uma questão posta pela seguinte pergunta: o que é o homem, né? Então, dentre essas 5 alternativas, a única correta é a letra C. Porque nesse trecho a gente percebe a citação sobre a agitação da cidade, a gente percebe que os personagens se sentiam afetados por isso, que eles estavam então comentando se o homem teria ou não teria alma, estavam preocupados com algo que transcende o que é material, né? Alguma coisa, por isso que ele fala ali que no texto, no trecho mesmo do texto, que é questões de alta transcendência. Então, letra C.
Gente, a questão número 4. Com relação ao fragmento do conto de Machado de Assis, é correto afirmar que, dentre as 6 alternativas, a correta é a letra A. O conto trata de dualidade da alma externa e da alma interna, do homem como um ser controvertido. Por que essa é a resposta correta? Porque o texto conta, né? O trecho do texto que nós temos conta que 4 ou 5 amigos estão numa casa pequena, iluminada por velas, no local que ele chama de Morro de Santa Teresa, e estão tratando de assuntos que ele fala que são universais, né, do interesse de todas as pessoas. Nesse momento, tem um personagem que fala justamente isso. É um personagem que justamente, durante todo aquele trecho do texto, ele se mostra quieto, ele não participa das discussões. Quando ele resolve, então, dar a opinião dele sobre a existência ou não da alma humana e como ela seria, né, ele diz que ela é dupla, ela é dual, ou seja, tem uma alma humana interna, uma visão de dentro para fora, e uma externa, uma visão de fora para dentro. Isso mostra o homem como um ser controvertido, justamente ele está olhando de fora ou de dentro. De que forma ele se coloca, ele realmente é, né? Ele é tudo que ele tem por dentro, ou o que está por fora também influencia nele, né? Então, por isso, a alternativa A. Na questão de número 5, nós temos o seguinte: o desenvolvimento do tema do conto pode ser atravessado pela experiência particular do protagonista, em que o eu narrado passa a ser o eu narrante. Essa característica no texto em análise é inquestionável E nós temos as 5 alternativas ali. Na letra B, ele diz: mas se querem ouvir-me calçados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Esse trecho deixa claro o seguinte, que o eu narrado se tornou eu narrante, como diz no início da questão, porque o homem do qual falava Machado de Assis, um dos 5 amigos que estavam na casa conversando a respeito da existência ou não da alma humana e como ela funcionaria, ele, no meio do texto, ele resolve participar, ele estava calado até então, e resolve participar das discussões. E o que ele fala é isso, que ele vai contar um caso de sua vida que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Então, ali, o eu narrado passa a ser o eu narrante, que é justamente o que a gente tem na questão perguntando aonde, né, nessas 5 frases, nesses 5 trechos do texto, a gente percebe o surgimento do eu narrado se transformando, do eu narrante se transformando no eu narrado, né? Justamente a letra B, ela é que é a correta. Então, gente, um abraço para vocês. Essas são as 5 primeiras questões da FUNCAB, tá ok? Lembrando que vocês, dando a dica, né, vocês têm a opção de assistir aqui. A gente sempre tem a questão exposta na tela. Você pode pausar, solucionar e depois, quando quiser tirar dúvida se você acertou ou errou, né, o porquê, aí você dá o play de novo e coloca a minha fala, que explica para vocês justamente por que cada uma das alternativas é a correta. E quando possível, quando esclarece para vocês, quando auxilia, quando ajuda, eu explico também o porquê que a outra alternativa não era correta. Mas tem algumas que elas são tão óbvias que a correta é a letra C ou a letra B, que eu prefiro explicar somente qual era a certa, tá ok? Contem com a professora Jaque. Até a próxima aula, próximo vídeo com as 5 últimas questões. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Marcel, sou professor de matemática aqui do professor Renatão. Hoje nós vamos resolver 5 questões da banca FUNCAB e INCAB. Começando pela primeira questão, ela fala o seguinte: se Paulo não trabalha, ele trabalha para a Roberta. Se Paulo trabalha, ele envia um e-mail. Se Paulo não telefona para a Roberta, ele não envia um e-mail. Se Paulo envia um e-mail, ele não telefona para a Roberta. Segue-se, portanto, que Paulo
e vem as alternativas de vocês que vocês têm aí, tudo bem? Nessa brincadeira, primeiro, nós temos que começar o seguinte, nós temos que aprendermos a organizarmos essas premissas, certo? Organizarmos essas sentenças, dividir ela de sentença por sentença. Foi o que eu fiz aqui, certo? Organizei ele em 3 argumentos. São os 3 argumentos que nós temos principais ali. Sendo que P, eu tratei como Paulo trabalha. Existem muitos alunos, muitos estudantes que gostam de dizer assim, se a questão fala que Paulo não trabalha, eu vou lhe dar essa como verdadeira, certo? Paulo não trabalha vai ser a premissa principal, eu vou colocar não trabalha. E quando aparecer com trabalha, eu vou lhe dar ela como falsa. Eu, particularmente, eu acho um método muito antididático, eu acho um método muito confuso. Então eu prefiro lidar com elas na sua forma afirmativa. Certo? Assim, se aparecer a palavra não, nós incluímos a negação na lógica. Se não aparecer, nós mantemos ela, mas é a escolha de cada um. Tudo bem? Então, argumento P eu tratei como Paulo trabalha, o argumento Q eu tratei como Paulo telefona para a Roberta e o argumento R eu coloquei como Paulo envia um e-mail. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente vai começar a destrinchar a nossa questão. Ela é uma questão clássica de tabela verdade, daquela tabela grande que nós temos lá, porém nós não vamos usar a tabela verdade, porque como ela tem a sentença grande, certo? Nós vamos resolvê-la direto com a sentença dela aqui, com os argumentos todos compostos, e nós vamos achar a possibilidade que seja ela verdadeira. Isso que nós vamos fazer aqui seria a mesma coisa que eu pegasse a tabela verdade, montasse toda aquela monte de linhas e colunas, certo? E achasse lá a possibilidade que todas elas fossem verdadeiras lá no final. Lembra que eu falei para vocês em outras aulas, certo? A última coluna é a coluna que realmente importa. Então naquela última coluna eu ia achar aquela que era verdadeira. É o que nós vamos fazer, só que sem fazer aquela enrolaceira toda. Tudo bem? É uma maneira mais fácil de tu lidar com o teu concurso. Geralmente, eu como professor de matemática, eu não gosto muito de indicar para o aluno assim um método de tentativa e erro. Geralmente tu tá lá na tua prova, tu não conseguiu resolver a questão, certo? Tu vai lá e vai tentar chutar um número de x. Daí tu vai ver, poxa, eu preciso de mais ou preciso de menos. Logicamente que num caso extremo que nós temos, vai chutar tudo, vai utilizar desse método. Mas eu particularmente, certo, eu sou a favor da gente fazer os cálculos e tudo, para não precisar usar o método tentativa e erro. Como na lógica matemática nós só temos 2 possibilidades, verdadeiro ou falso, nós não temos lá, que nem no X, todos os números reais, aqui, para ser mais rápido, em vez de ficar montando tabela verdade, eu gosto de utilizar esse método de tentativa e erro, certo? Mas aí é de cada um. Se a pessoa acha, se o aluno acha que é mais rápido ele montar uma tabela verdade grande, ele vai lá e monta a sua tabela verdade. Tudo bem? Eu vou ensinar para vocês agora aqui um jeito diferente, um jeito em linha dele, e a gente vai ficar vendo as possibilidades possíveis que nós temos aqui com a tentativa e erro de verdadeiro ou falso, como nós só temos essas duas. Tudo bem? Organizando lá tudo que ficou para vocês, ele fala na primeira sentença lá, certo? Se Paulo não trabalha, Paulo telefona para a Roberta. Ó, se, certo? Isso indica para nós uma condicional. Então tá aqui a nossa condicional. Segunda, se Paulo trabalha, ele envia um e-mail, certo? Outra condicional que nós temos aqui, certo? Se Paulo não telefona para a Roberta, ele não envia um e-mail. Então, outra condicional. E se Paulo envia um e-mail, ele não telefona para a Roberta. Nós temos aí 4 condicionais nessa brincadeira toda. Tudo bem? Então, eu separei uma a uma. Ele traz lá por pontinhos, tudo separado. E entre elas, nós colocamos a nossa conjunção. Por que que nós colocamos a nossa conjunção? Porque no texto que nós temos separados por vírgulas,
pontos, certo? Ele dá aquela ideia de adição. Lembra que eu falei para vocês, lá quando nós começamos a estudar os conectivos da lógica matemática, a conjunção é o nosso E. É o nosso E. E ele não precisa ser exatamente esse E. Ele dá aquela ideia de adicionar coisa. Eu preciso colocar tal coisa e tal coisa. Então aqui para nós temos o seguinte: se Paulo não trabalha, Paulo telefona para Roberta. E se Paulo trabalha, certo? Paulo envia um e-mail. E se Paulo não telefona para Roberta, e assim sucessivamente. Essa é a ideia que nos traz o texto. Por isso que eu coloquei a conjunção, para ela ficar uma operação só. Seria como nós montaríamos a nossa tabela verdade. É só a primeira que é mais demorada assim, para vocês conseguirem entender. Como eu disse para vocês, certo? Tentativa e erro. Como nós vamos lidar, são só duas possibilidades, nós vamos lidar com a tentativa e erro. Deixa eu pegar uma caneta cor diferente aqui, certo? Então, como é tradicional do ser humano, geralmente o ser humano gosta das afirmativas, verdadeiras. Elas são mais agradáveis para a gente, certo? Então nós vamos começar com P, porque é a primeira premissa. Se quiser começar com qualquer outra, não tem problema nenhum, certo? Eu vou começar com P, que é a primeira, e a primeira que aparece. Eu vou começar com P sendo verdadeiro. Tudo bem? Deixa eu passar para cá. Com P sendo verdadeiro, nós temos o quê? Esse não P, ele vai ser falso, certo? O não P, lembra? Porque eu trabalhei com P sendo Paulo trabalha. Então a nossa afirmativa lá é Paulo trabalha. Quando apareceu que Paulo não trabalha, eu botei o não P. Na lógica matemática, nós não temos muito essa diferença. Se eu quiser botar a premissa principal como Paulo não trabalha, não tem problema nenhum. A lógica matemática ela só trata que se uma é verdadeira, com a negação ela vira falsa e vice-versa. Como eu disse para vocês, eu prefiro lidar com ela afirmativa e depois a gente coloca o não. Tudo bem? Então, essa aqui é falsa. Esse outro P que nós temos aqui, ele vai ser verdadeiro, porque é um P sozinho. Tudo bem com essa brincadeira aqui? Nós estamos lidando com uma condicional. Tudo bem? Passar para cá. Se nós estamos lidando com uma condicional, nós temos que lembrarmos da tabela verdade da nossa condicional. Tudo bem? Cada uma dessas aqui vai ter que ser verdade. Nós temos que tratar elas como verdade para nós descobrirmos em qual das possibilidades alternativas ela vai se encaixar. Então, cada parênteses desse, ele no resultado final tem que dar verdade. Tudo bem? Na condicional, a única que dá falsa, certo? É quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, certo? Lembra disso? Então, quando a primeira for verdade, se fizer sol, eu sou obrigado a ir à praia, como a gente viu em outras aulas aí. Então, primeira verdade, nessa questão aqui, certo? Primeira é verdade, a segunda, obrigatoriamente, tem que ser verdade. Concorda comigo? Porque se é verdade, a segunda não pode ser falsa. Para tudo isso aqui se tornar uma verdade. Então, verdade, verdade. Então, onde tiver R, eu vou botar verdade. Então, aqui vai ser verdade. E aqui é não R, aqui vai ser falso. Porque se R é verdade, não R tem que ser falso. Tudo bem? Agora, analisa para nós o seguinte. Condicional, certo? Nós temos nessa brincadeira aqui, se a primeira é verdade, a segunda obrigatoriamente tem que ser verdade. Concorda? A única diferença da condicional é quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Essa aqui vai dar falsa. O falso é o que não nos interessa. Então, se a primeira é verdade, a segunda não pode ser falsa, porque isso aqui tudo vai ser falso.
Então, a segunda tem que ser verdade. Então, não que tem que ser verdade. Opa, se não que tem que ser verdade, aqui eu tenho um não que também, ó. Notaram? Porém, note o seguinte. Se eu colocar esse não que como verdade, ele acaba dando uma contradição. Por quê? Porque aqui eu tenho ela verdadeira, as outras ela vai dar verdadeiro, mas aqui ela vai dar falso. Ó. Na condicional, verdadeiro e falso, isso aqui tudo vai dar falso. E não é o que eu tenho. Então, neste caso, o não que tinha que ser falso, somente neste caso. Tudo bem? Porém, como a matemática ela não aceita duas respostas, eu tenho um não que como falso aqui e eu tenho um não que como verdade aqui. Então, nessa brincadeira, eu possuo, quando o meu P for verdade, eu vou possuir uma contradição. Tudo bem? A contradição é justamente do não que ser falso na terceira e o não que ser verdadeiro na quarta. Então, o meu P, ele não vai ser verdade. Tudo bem? Conseguiu pegar essa brincadeira? Quando acontece de um ser falso e outro verdadeiro e são a mesma coisa, não pode acontecer. A matemática ela não aceita isso, certo? Então, aqui acontece uma contradição. Eu tenho na terceira premissa um não que sendo falso. Eu tenho na quarta um não que sendo verdade. Então, o meu P não pode ser verdadeiro. Então, nessa brincadeira, automaticamente eu já sei que o meu P vai ser falso. Certo? Com o meu P sendo falso, eu consigo continuar. Então, vou mudar todos aqui. O meu P sendo falso, não P aqui na frente vai se tornar verdadeiro. Certo? E o meu P aqui vai se tornar falso. Continuando com essa nossa brincadeira toda, deixa eu anotar aqui, ó. O P da minha questão já vai ser falso. Tudo bem? Continuando com essa brincadeira toda, eu tenho o seguinte, verdadeiro, certo? O que ele não pode ser falso, porque na nossa condicional, a única que vai dar falso é quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Então, o meu que, ele não pode ser falso, senão ele vai anular tudo aquela primeira. Então, esse que, ele vai ser verdade. Tudo bem? Então, eu vou achar os outros que. Esse não que, se que é verdade, não que a negação vai ser falso. Então, mantém igual. E o não que daqui do final vai ser falso. Resolveu aquela nossa brincadeira que nós tivemos no início daquela nossa contradição, de ter dois valores diferentes. Deu falso aqui e deu falso aqui. Notaram isso? Deu falso aqui, então eu tenho que o meu que, ele é verdadeiro. Tudo bem? E, por último, eu vou ver o meu R, certo? O meu R, ele vai ser verdade por causa do contexto que nós temos todos. Falso com verdadeiro, certo? O não que vai ser falso e aqui o R, desculpa, o R vai ser o não R vai ser falso e aqui o nosso R vai ser verdadeiro de novo. Tudo bem? Nessa brincadeira que nós temos aí, por tentativa e erro, nós temos que a resposta certa é a letra C. Onde nós temos que o Paulo não trabalha, certo? Porque é falso. Onde nós temos que o Paulo telefona para a Roberta e onde nós temos também que o Paulo envia um e-mail. Continuando, então, vamos partir para a nossa próxima questão. Na próxima questão, fala o seguinte: sabe-se que Juvenal estar de folga é condição necessária para Mateus realizar e condição suficiente para Danilo treinar com Carlos. Sabe-se também que Danilo treinar com Carlos é condição necessária e suficiente para Leonardo treinar com Leandro. Assim, quando Leonardo não treina com Leandro, e tu vai ter as tuas alternativas, certo? Calma, a questão ela parece ser bem puxada, certo? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, é porque ele usa uns termos diferentes. Ele não usou o C,
que nem ele usou nessa outra. Ele usou condição necessária e condição suficiente, certo? Vamos entender um pouquinho sobre o que é essa condição necessária e suficiente. Aquela velha frase que eu usei em outras aulas: se fizer sol, eu vou à praia, certo? É uma condicional clássica, onde tu tem A condicional com B. Sempre quando vocês tiverem esses casos de A condicional com B, tu tem que A é uma condição suficiente para B. Por que A é uma condição suficiente para B? Lembra da quebra do contrato. Se fizer sol, eu sou obrigado a ir à praia. Porém, se chover, o contrato não fala nada. Então, se eu quiser ir para a praia, eu vou, e se eu não quiser, eu não vou. Certo? Então, o A é a condição suficiente para B poder acontecer. Certo? Se não fizer sol, eu não vou. Então, ó, suficiente para B. Se não chover, também eu posso ir à praia. Porém, olhando do outro lado, certo? Eu tenho que B é necessário para A. Por quê? Se eu fui à praia, é porque fez sol. Tudo bem? Conseguiu entender essa brincadeira toda? Com isso, nós temos então a condicional clássica é o seguinte: o primeiro é sempre suficiente para o segundo e o segundo é necessário para o primeiro. Essa é a relação clássica da condicional que nós temos que ter em mente. Tudo bem? A bicondicional é quando ele fala o seguinte: é necessária e suficiente, ou suficiente e necessária. Quando ele tratar esses dois juntos, ela é uma bicondicional, que é o que ele lida também com o nosso último argumento. Tudo bem? Fazendo da mesma maneira que a gente fez lá na primeira, separando ela, certo? Teve Juvenal está de folga como premissa P, Mateus trabalha como premissa Q, Danilo treina com Carlos como premissa R e na S, Leonardo treina com Leandro. Então, entendendo isso de suficiente e necessária, certo? E montando as nossas premissas, vocês vão ver que essa aqui é mais simples do que essa. Ela é bem menor. Por quê? Porque lá no final, ele já fala o seguinte, que o Leonardo, ele não vai treinar com o Leandro, certo? Lá no final ele fala, assim, quando Leonardo não treina com Leandro, certo? Então isso já é uma negação, então vocês já vão partir da negação dessa segunda. Eu montei lá as nossas, certo? Que nem nós fizemos com as premissas anteriores. Então a primeira é uma condicional, que fala lá que se Mateus trabalha, Juvenal está de folga, certo? Ele inverteu a situação, que P, Juvenal está de folga, portanto Danilo treina com Carlos, e a R é aquela bicondicional que nós temos, certo? Danilo treina com Carlos, somente se, vamos supor assim, Leonardo treina com Leandro. Nós temos já a negação desse S, porque ele pede o portanto. Então nós temos esse F sendo falso. Tudo bem? Se esse F ele é falso, certo? E a gente tem que partir que as premissas completas, elas todas têm que ser verdadeiras. Sempre quando a gente lida com lógica matemática, nós temos que lidar ela como ela vai ser uma proposição verdadeira. Foi o que a gente trabalhou aqui, ó. Cada um dos parênteses, ele tinha que dar verdadeiro. Porque é o verdadeiro que nos interessa. É a afirmação positiva que nos interessa. Tudo bem? Lembrando da tabela verdade da bicondicional, existe apenas uma exceção. Quando a segunda for falsa, nós temos que deixar a primeira falsa também. Tudo bem? Assim, dessa maneira, é que ela vai se tornar a verdade, que ninguém quebrou o contrato de ninguém. Tudo bem? Que ela vale tanto para ir quanto para voltar. Com essa brincadeira, nós temos o quê? R sendo falso, nós vamos subir uma acima. Na segunda. Na segunda, nós temos R falso. Condicional agora. A condicional, ela só é falsa quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, certo? Então, com essa brincadeira, nós temos que o P, ele é falso também.
Porque tudo isso aqui tem que dar verdade. Se a primeira for verdadeira, a segunda vai ser falsa, ela vai dar uma premissa falsa. E não é o que a gente quer. Subindo mais uma, nós temos que o P, ele é falso, certo? E automaticamente, igual a debaixo, o nosso Q, ele é falso também. Ou seja, nós temos como todas elas sendo falsas. Assim, tu tem que o Danilo não treina com o Carlos, tu tem que o Juvenal não está de folga e tu tem que o Matheus não trabalha. Alternativa E da tua questão. Continuando as nossas resoluções de questões da banca FUNCAB e INCAB, certo? Partimos então para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão fala o seguinte: ou Francimara viaja de avião, ou Antônio mora em Porto de Galinhas, ou Cíntia mora em Salvador. Tudo uma só. Se Antônio mora em Porto de Galinhas, então Flávia viaja de ônibus. Se Flávia viaja de ônibus, então Cíntia mora em Salvador. Ora, Cíntia não mora em Salvador, logo, mesmo esquema das outras, certo? A mesma forma de resolução das outras questões. Nós temos que pegar as premissas, nós temos que pegar os argumentos principais e separar eles para nós podermos transformarmos eles nessa simbologia que nós temos aqui. Tudo bem? Então lá, eu separei: Francimara viaja de avião, Antônio mora em Porto de Galinhas e Cíntia mora em Salvador. E ainda tem aquela ali, Flávia viaja de ônibus. Tudo bem? Juntando tudo isso, teve lá na primeira, que foi bem grande, bem assustadora, certo? Mas pelo menos ele usa termos fáceis, ele usa o se, o então e o ou. Então, na primeira nós temos ou Francimara viaja de avião, ou Antônio mora em Porto de Galinhas, ou Cíntia mora em Salvador. É a primeira que nós temos, certo? A segunda nós temos: se Antônio mora em Porto de Galinhas, então Flávia viaja de ônibus. A terceira: se Flávia viaja de ônibus, então Cíntia mora em Salvador, certo? E na última ele nega essa aqui: Cíntia mora em Salvador. Ele quer saber então como que ficam as outras. Ou seja, ele precisa dar esse argumento final, ele precisa dizer alguma coisa final para te poder resolver elas. Senão tu pode jogar ao acaso qualquer uma, certo? Que alternando ela também pode ser verdade. Mas na última ele já negou. Tudo bem? Partindo dessa aí, nós vamos fazer aquela também de tentativa e erro, começando com verdadeiro ou falso. Como são somente duas possibilidades, ela fica mais fácil. Como eu disse lá na primeira questão, quando nós temos um X sendo todos os reais, realmente é difícil de nós ficarmos tentando chutar um valor do X. Logicamente, se o aluno não sabe resolver a questão, que chute é melhor do que deixá-la em branco em alguns casos, certo? Nesse caso, como é só verdadeiro ou falso, então nós vamos nós vamos fazer essa tentativa e erro, tudo bem? A ideia é deixar tudo verdade. Lembra da conjunção que eu usei, certo? Como é um texto, ele está adicionando argumentos, ele está adicionando sentenças, seja através da vírgula ou seja através do ponto. Ele não está falando um se e um então entre elas. Ele está dando um ponto e adicionando outra. É como se fosse um e, um e, um e, certo? Por isso que nós montamos ela grande dessa maneira com a nossa conjunção. Tudo bem? Na tentativa e erro, o aluno pode pegar qualquer um. Pode pegar P, Q, R ou S. Como eu disse, certo? Escolhe um e tenta, que nem a gente fez na primeira. Eu indico, sempre que tiver uma simples, nós começamos por uma sentença simples. Nesse caso, nós temos o não R. As outras todas têm os conectivos. Esse caso aqui, nós temos o não R, certo? Que é a nossa premissa simples. Então, como primeira possibilidade, colocar a primeira possibilidade, vamos tratar o seguinte: como a minha ideia é deixar tudo isso aqui sendo verdade, cada um dos parênteses, esse parêntese todo, ele tem que ser verdade, certo? A minha ideia é deixar cada parênteses uma premissa verdadeira. Como ele tem que ser verdade e é um não R, então o meu R, eu vou ter que tratar ele como falso. Concorda? R falso, não R verdadeiro. Tudo bem até aí?
Então tá, R falso não R verdadeiro. Então aonde tem R, nós vamos botar aqui, ó, esse falso. Tudo bem? Este aqui falso. Com isso, vamos analisar o seguinte. Essa terminei, ela está verdadeira. Vamos analisar as próximas. Essa aqui nós vamos ter que deixar para resolver depois, porque eu ainda tenho duas possibilidades para ir, certo? Então essa aqui eu não tenho nenhuma, então me sobrou essa. É uma condicional, onde a minha segunda é falsa, certo? Lembra que a condicional, a diferente é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, certo? Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, ela vai me dar um argumento falso. E eu não quero isso. Então, esse S, obrigatoriamente, ele vai ter que ser falso para essa primeira possibilidade, certo? Com S sendo falso, eu tenho esse S falso aqui também, certo? Isso aí que eu tenho S por enquanto só. Então, S igual a falso. Tudo bem? Continuando, zerei essas duas. Próxima, é o mesmo caso da anterior, certo? Eu tenho o S, a segunda sendo falsa, a minha primeira tem que ser falsa para manter ela verdadeira, senão eu vou ter ela falsa. Então o meu Q, ele é falso também, certo? O meu Q eu tenho nessa primeira, tudo bem? O meu Q sendo falso, agora eu vou analisar a última que faltou. A última que faltou foi aquela primeira, onde eu tenho uma disjunção. Lembra que a disjunção é o ou, certo? Como ela tem que ser verdade, uma das três tem que ser verdade. Nós temos duas falsas, então a nossa primeira, ela tem que ser verdadeira. Tudo bem? Diferentemente, deixa eu colocar P igual a verdade. Diferentemente daquela primeira, não aconteceu nenhuma contradição. Lembra que na primeira questão aconteceu que numa o não que era falso, em outra o não que era verdadeiro. Isso na matemática não pode acontecer. Significa que a possibilidade certa é realmente essa, onde o R é uma falso, o S é uma sentença falsa, o Q é falso e o P é uma sentença verdadeira. E isso tudo da alternativa A, certo? Onde a Francimara viaja de avião, o Antônio não mora em Porto de Galinhas, a Cíntia não mora em Salvador e a Flávia não viaja de ônibus. Tudo bem? Continuando nessa nossa próxima questão, ela fala o seguinte: se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista. Ou Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Logo, e pede a nossa alternativa que melhor se encaixa. Lembra o que eu falei lá na primeira, certo? Tem aluno que gosta de tratar, Felipe não é nadador, essa é a verdadeira, certo? Acaba confundindo muito, que nem eu disse para vocês, eu acho o método muito antididático. Acaba confundindo porque geralmente nós associamos a negação ao não. Então no momento que eu colocar Felipe não é nadador como a premissa verdadeira, certo? Na hora que eu for lidar com Felipe é nadador, eu vou ter que lidar ela com falsa, mas ela não tem a negação, acaba sendo mais difícil de se associar, certo? Por isso que eu prefiro lidar com elas afirmativas, certo? Sem a negação. Depois, se tiver negação, nós usamos o símbolozinho da negação. Tudo bem? Então, eu separei aqui. Felipe é nadador, Aline é maratonista, Gustavo é tenista, Paulo é jogador de futebol e Inácio é judoca, certo? Com todas elas aí que nós temos. Separando ela, fala o seguinte: se Felipe é nadador, então a Aline não é maratonista. Ou a Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. E naquela última que nós temos, que é a que vai nos salvar, certo? Fala o seguinte: nem Gustavo é tenista e nem Inácio é judoca, certo? Fala assim, ora, nem um e nem outro.
Muito cuidado aí com esse ora, nenhum nem outro, tudo bem? Esse ora, nenhum e nem outro, ele dá uma ideia, na verdade, pra gente de, como que eu vou dizer, de conjunção. Ele dá uma ideia da gente somar os dois, ele está negando os dois. Ele fala pra gente, então, que na verdade o Gustavo não é tenista. Tudo bem? Por que que eu estou lidando com o Gustavo não sendo tenista? Porque é o seguinte, eu tenho R em outra. O meu Inácio, ele não aparece em outra. Certo? O meu S, ele não... Então, o Gustavo não é tenista. Aqui, onde aparece que ele é tenista, é falsa. Tudo bem? Então, ele já negou lá, Gustavo não é tenista. Onde apareceu aqui de novo, Gustavo é tenista, ela vai ser falsa. Aí nós vamos começar a trabalhar com elas. Disjunção, certo? Se a primeira for falsa, vai dar falsa. Então a nossa primeira, ela precisa ser verdadeira. Lembra que a disjunção é o ou. Ou seja, o que, ele é verdade. Vamos colocar do lado. Tenista aqui, ó. Gustavo é tenista, é falsa. Na nossa que, ela é verdade. Então a Aline, ela é maratonista. Tudo bem? Agora eu vou catar outra que. O não que, certo? Que eu tenho aqui, ele vai ser falso. Porque se aqui ele é verdade, aqui ele vai ter que ser falso. Tudo bem com essa brincadeira? Então, falso. Se eu colocar verdade numa condicional, tudo isso aqui vai ser falso, porque a condicional é aquela que tem a única exceção, onde a primeira é verdade e a segunda é falso, onde acontece a quebra de contrato. Então essa minha brincadeira aqui, ela tem que ser falsa. Então o Felipe aqui, ele não é nadador na verdade. Tudo bem? Então essa aqui sendo falsa, eu vou lá para a nossa última que tem um pezinho, ele é falso, e a nossa primeira, ela não pode ser verdadeira, porque é a mesma situação dessa aqui, certo? Na nossa condicional não pode acontecer verdadeiro e falso. Então, essa aqui, ela vai ser falso. Não, o Paulo não é jogador de futebol, ela é falsa, ou seja, o Paulo é jogador de futebol. Muito cuidado com isso, ó. Aqui o que é falso é o não S, ou seja, o Paulo não é jogador de futebol, certo? Então, na verdade, essa premissa aqui é uma premissa verdadeira. Com isso, então, nós ficamos com a nossa alternativa C, dessa questão que nós temos aí, tudo bem? Espero que tenham entendido tudo, espero que não desistam da matemática e espero que estejam aqui na nossa próxima aula também.